Não faça o flow haircut antes de ver esse vídeo. Um dos cortes que mais representa a tendência de cortes masculinos em 2026, o flow haircut pode ser uma excelente escolha para você que está buscando um visual novo. E apesar dele ser um corte muito elegante, que une ali elegância e casualidade, ele não serve para todo mundo. Dependendo ali do seu formato de rosto, do seu tipo de cabelo, da mensagem que você precisa transmitir, ele não vai cair tão bem. Então nesse vídeo eu vou te mostrar por que esse corte ficou tão conhecido, qual a mensagem que ele transmite, como fazer para arrumar e principalmente para quem ele não é indicado. Porque talvez o flow seja exatamente o corte que seu cabelo precisava. Então, bora lá pro vídeo. Eu sou o Túlio de Oliveira, consultor, visagista e barbeiro aqui em São José do Rio Preto. E vai ser um prazer compartilhar com vocês. Já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Bora lá! Durante muito tempo, a estética de corte masculina ficou muito dividida entre dois grupos. O grupo do degradê, com laterais raspadas, a graduação da zero e fazendo aquela transição de cores e geralmente cortes mais raspados para entregar o estilo mais despojado. E em contrapartida, cortes clássicos, que tinham aquele acabamento bem certinho, corte social na tesoura, esse corte que entregava mais formalidade. Só que a estética masculina mudou muito. Em 2026, cortes com textura são os cortes que estão em alta. As laterais começaram a ganhar comprimento, o corte começou a ter mais movimento e aquela velha ideia de que o corte na tesoura é um corte certinho demais foi caindo por terra. E é justamente nesse ponto que o flow haircut ele entra com muita assertividade. Ele é excelente porque ele une a elegância de um corte na tesoura com a casualidade e a naturalidade do flow. Você percebe ali um volume maior, aquela projeção de cabelo nas laterais, na franja, na parte de trás do cabelo, porém não tem aquela cara de certinho demais. A textura, o movimento, o comprimento dos acabamentos ali, eles trazem essa casualidade de um corte mais despojado, sem perder a elegância de um corte na tesoura. Essa é uma das principais razões por ele ter viralizado tanto e ser um dos cortes que eu mais faço hoje na barbearia. É aquele corte que ele parece que ele é bem cuidado, só que não parece que você passou meia hora lá grudando cada pedaço daquele fio para ficar bem certinho. Ele tem essa naturalidade. E essa mistura de elegância com casualidade é o que representa muito bem os cortes em alta em 2026. E não é à toa que eu gosto tanto desse corte. Existe um motivo técnico que ele proporciona para quem usa. E ele não está viralizado apenas por questão de tendência ou questão de moda. Mas o fato é que o flow pode corrigir diversas características relacionadas à proporção do rosto, a proporção do corte e a harmonia do visual. A maioria dos homens passou anos fazendo cortes raspados nas laterais. E durante esse período, as pessoas não viam essa assimetria ou essa desproporção que era causada por laterais tão curtas. Cortes mais baixos, dependendo do tipo de rosto ali da pessoa, ele pode acentuar características indesejadas. E um exemplo muito claro disso é quem tem o terço superior maior ou mais largo, quem tem aquele destaque para a região da testa. Esse é um formato que se beneficia muito com o flow, com esses cortes que tem um comprimento maior nas laterais. Quando o cabelo está raspado, ele evidencia toda essa desproporção criada no terço superior, na testa, o que a gente consegue corrigir muito bem através do flow haircut. Outro exemplo muito bacana são os rostos mais alongados, rostos mais finos ali. Esses rostos, eles precisam ali de mais volume nas laterais, o que fica perfeito através do flow haircut. Outro ponto muito importante que eu uso nas consultorias de visagismo, que faz muita diferença no visual das pessoas, é a relação da proporção dos terços. Quando nós vamos analisar um rosto, analisar uma imagem, nós não olhamos só para o formato do rosto, se ele é redondo, quadrado, oval, hexagonal. Nós fazemos uma análise de proporção do rosto, que basicamente é dividir o rosto em 3 terços. Terço superior, terço médio e terço inferior. E entender como que essas partes estão interagindo entre si, se elas estão em harmonia ou se elas estão em desarmonia, precisando de alguma correção. E é exatamente aí que o cabelo entra nessa jogada. O cabelo tem o poder de aumentar o volume em uma região e, consequentemente, aumentar a percepção de volume dessa região, ou reduzir a percepção de alguma região indesejada. Um exemplo muito claro que eu já citei é a região da testa. Outro exemplo também é tirar o foco do rosto. Quando a gente raspa muito as laterais, a gente evidencia tudo que está no rosto. Se o intuito é amenizar a percepção de alguma característica indesejada no rosto, um exemplo claro pode ser bochechas mais ressaltadas, pode ser um nariz mais largo. Se o intuito é amenizar a percepção dessas características, o flow haircut, os cortes que têm a lateral maior, são muito bem-vindos. Cumprem exatamente essa função.
Por ele trabalhar exatamente ali com esses tamanhos maiores, podendo variar ali de 3, 4, dependendo do tipo de cabelo ali, da proposta da imagem, trabalhando com cortes maiores, a gente consegue projetar uma franja, consegue projetar um volume lateral, consegue projetar um volume na nuca, que muitas vezes vai amenizar a percepção de outra característica indesejada. Além disso, você já parou para pensar que a gente se olha muito de frente no espelho, mas a maioria das pessoas nos veem pela lateral. Então, essa análise do nosso rosto de perfil é uma análise que eu uso na consultoria e que ela é muito importante para escolher o cabelo e barba ideal para a pessoa. Então, para você ter uma ideia, eu tenho certeza que você tem algum conhecido, ou você mesmo tem, aquele formato de crânio, que ele é mais projetado aqui na região do osso occipital, que ele é mais saltado para cima. Algumas pessoas têm esse osso occipital abaixo da linha dos olhos, e ele fica mais ressaltado aqui perto da nuca. Outras pessoas têm essa região da cabeça menor, e tem um destaque maior na região da face. E existem vários tipos de formato de cabeça, e o formato da cabeça direciona muito como vai ficar o seu corte. Afinal de contas, nós cortamos o cabelo seguindo o formato da cabeça. Então, olha quão importante é conhecer qual é o formato de cabeça. Então, imagina assim, que quando o cabelo tá mais curto, essa saliência, esse volume fica totalmente percebível, ele fica em destaque. Diferente quando o cabelo tá com flow haircut, que é aquele cabelo maior na região da nuca, ele corrige, independente se for uma cabeça baixa, uma cabeça plana, uma cabeça reta. Independente do tipo, ele vai conseguir corrigir, porque ele tem volume. E a partir de um certo comprimento, a partir de um certo volume, nós já não percebemos mais a forma da cabeça, e sim apenas a forma do corte. E com isso, nós conseguimos criar mais harmonia para o perfil, olhando de lado, um visual muito mais agradável do que cortes curtos. E esse é um dos principais fatores que causa a transformação. Quando você tira uma característica que não é tão desejada, que não é tão harmônica, que não é tão valorizada, e coloca no lugar dela algo que tem simetria, proporção e harmonia, o resultado muda completamente. E por que que o Flow Haircut é uma excelente opção para quem quer sair do degradê? Geralmente quem tá fazendo degradê gosta desse estilo um pouco mais ousado, ou mais casual, mais despojado, sem ter aquela formalidade extrema. E o Flow Haircut, ele cumpre exatamente essa função, mas trazendo elegância para o visual. E é por isso que o Flow Haircut, apesar de ser um corte que ele tem um comprimento maior, não é só deixar o cabelo crescer que vai ficar bom. Ele tem que ser cortado direcionado. Existe uma diferença entre textura e texturização. A textura é o que nosso cabelo já tem, variando de acordo com a curvatura, com as propriedades do cabelo, se é um cabelo liso, ondulado, cacheado ou crespo, se é um cabelo fino, médio ou grosso. Essas são as propriedades da textura natural do fio. Então imagina que cabelos mais ondulados, cabelos que têm mais movimento, esses cabelos por natureza, eles já têm uma textura natural. Diferente de cortes mais lisos. Aquele cabelo muito liso, ele precisa ali de uma técnica de textura para poder criar esse formato que tem a textura. Então, nós chamamos isso de texturização. Se você tem esse tipo de cabelo mais fino, esse tipo de cabelo mais liso, cuidar ali aonde você vai cortar o cabelo. Se é um profissional que atende essa técnica, que ele consegue executar essa texturização, é muito importante, porque isso influencia diretamente no resultado. Como o flow é esse corte que tem muito movimento, que ele precisa desse movimento, dessa textura, a finalização é imprescindível para esse tipo de corte. Então, no dia a dia, você vai precisar encorpar esse fio, dar um molde para ele para acentuar essa textura, porque afinal de contas, só o corte de cabelo não vai deixar seu cabelo com esse movimento natural. Você vai precisar finalizar ele. E a minha dica é: se você tem um cabelo liso ou um cabelo mais fino, quanto mais fino, liso for seu cabelo, mais você vai precisar encorpar esse fio para poder fazer esse penteado. E um dos produtos que está mais viralizado junto com o corte é o Salt Spray. Eu gosto demais desse produto, porque ele é um produto que ele tem um termoativo, então ele ativa com o secador, você passa ali no cabelo com o cabelo ainda úmido, e com o secador ele vai ser ativado. E como que ele funciona? Ele encorpa o fio, ele dá uma certa textura pro fio ali, que facilita de você fazer o molde do cabelo, facilita você fazer o flow. Então, você pode combinar esse Salt Spray com algum outro produto fixador. Por exemplo, a pomada de efeito seco. É uma das finalizações que eu mais vejo. Salt Spray mais pomada de efeito seco. Assim o cabelo fica encorpado e direcionado através da pomada. Então, é muito fácil ali de arrumar. Mas qual que é o macete para você conseguir fazer a textura? Você vai passar o Salt Spray, vai passar a pomada, e um pente de dentes largos é essencial. Porque o pente de dentes largos, ele acentua essa textura. Ele cria aqueles caminhozinhos ali, aquelas irregularidades, direcionando o corte de uma forma mais solta, mas ainda assim organizada. Não é uma bagunça geral, tem uma organização ali. Então, esses dois produtos são os que eu mais gosto.
Depois passa ali o pente e para finalizar um pouquinho de laque de efeito seco. E essa é uma das finalizações mais comuns, mas você também pode encontrar variações ali com efeito molhado, por exemplo, principalmente em cabelos cacheados ali, que já tem essa textura natural, que já tem um volume mais alto por natureza. É um cabelo que ele vai precisar de um pouco mais de controle. Produtos como pomada de efeito molhado, um gel, muitas vezes é muito mais fácil. A galera tem essa percepção aí, acha que o cabelo cacheado é mais difícil, mas na verdade é justamente o contrário. Muitas vezes o cabelo cacheado não precisa ser nem seco com secador. Com uma pomada de efeito molhado, com um gel, você consegue fazer ali o Slicked Flow, que lembra o Slicked Back, mas com o flow, então penteado para trás ali e com a parte de trás mais volumosa com esse flow, você consegue fazer de uma forma muito prática e fácil de arrumar. E essas são as finalizações principais, mas eu quero que você teste, porque cada pessoa se adapta com um produto diferente. Cada pessoa tem uma curvatura de cabelo diferente, propriedades diferentes, e a minha recomendação é você testar, entender o que fica mais fácil ali na sua rotina, o que é mais elaborado para quando você tiver um evento mais especial ali, e eu tenho certeza que tranquilamente você vai encontrar uma forma de finalizar o seu cabelo que seja mais rápida, mais fácil. Mas Túlio, para quem que o Flow Haircut não é indicado? Apesar dele ser muito versátil, existem 3 perfis que eu não recomendaria fazer o Flow Haircut. O primeiro deles são pessoas que têm as dimensões do rosto muito parecidas, ou seja, quem tem um rosto muito arredondado, quem tem um rosto quadrado, quem tem a altura muito próxima da largura, aquele rosto mais compacto. O Flow geralmente cria volume na lateral, para esse rosto não é tão interessante, porque ele vai dar a impressão de ser mais largo ainda do que ele já é. Então, nesse caso, é legal fazer um corte que tem uma proporção menor aqui em cima da orelha, justamente para trazer ele para um formato mais valorizado. O segundo perfil é quem não quer ter muito trabalho com o cabelo. Porque, como você sabe, o cabelo maior, ele precisa de mais cuidado. Não é só deixar o cabelo crescer usando clear que o cabelo vai ficar bom. Você precisa ali investir em um shampoo e condicionador. Você precisa entender que não é todo dia que seu cabelo vai acordar da mesma forma. Ele tem as próprias particularidades e características dele. Ele demanda um pouco mais de trabalho ali, principalmente até você entender como seu cabelo funciona. Com um pouco de esforço ali, depois de um tempo você se acostuma, encontra formas ali. Eu mesmo sou o maior exemplo disso. Sempre tive cabelo um pouco mais curto. E hoje em dia me adapto muito bem com facilidade ao cabelo médio, ao cabelo maior. Então, é só uma questão de entender ali. Mas se você não quer ter trabalho, eu prefiro que você vá para cortes ali um pouco mais curto com textura, ou um corte social na tesoura, que são cortes ali que você pode passar um fixador bem forte e você já vai ter um bom penteado. E o terceiro perfil que eu não recomendo fazer o Flow Haircut é quem precisa de uma imagem muito formal, muito bem alinhada. Vou dar um exemplo aqui como se fosse um bancário. Alguém que precisa transmitir credibilidade, aquela formalidade extrema, tá sempre ali bem alinhado, de terno, e não pode ter muito dessa casualidade ou aspecto despojado no corte. Se você tem esse perfil, eu recomendo que você vá para um social na tesoura, que aí sim é um corte que você vai finalizar daquela forma mais controlada, ele vai ter um pezinho mais organizado ali e não vai ter tanto essa característica casual, beleza? Para você vai fazer muito mais sentido uma imagem mais sólida e tradicional. E é por isso que o Flow Haircut ficou tão valorizado em 2026. Ele representa essa característica natural, casualidade e naturalidade que os cortes na tesoura podem trazer. Ele tem uma elegância sutil, pode ajudar a harmonizar o rosto, equilibrar a proporção dos terços, equilibrar o rosto de perfil e formato de cabeça, e é uma excelente opção para quem quer abandonar cortes raspados. Mas o seu rosto importa, o seu cabelo importa, a imagem que você quer transmitir importa muito, então não escolha só por tendência, e sim direcione a sua imagem de forma assertiva. Espero que esse vídeo tenha ajudado, foi um prazer compartilhar com vocês esses conhecimentos, e me falem aqui se vocês já testaram esse corte, se vocês acreditam na ideia e se vocês já sabiam que é um dos cortes mais valorizados. E além disso, eu atendo com consultorias de visagismo, eu direciono todos os dias homens a encontrarem o melhor cabelo pro formato de rosto, pro rosto de perfil, auxilio também ali eles a encontrarem a melhor forma de finalizar. A gente sabe que tem que ser prático, tem que caber na rotina, e eu atendo presencialmente aqui em São José do Rio Preto e também de forma online. Então é só clicar aqui no link da descrição e me chamar, que vai ser um prazer te ajudar a encontrar o visual ideal para você, beleza? Toda semana vídeo com essa profundidade aqui no canal. Aguardo você e até o próximo vídeo.